Exatamente. Se você tem um bebezinho em casa, sabe como ele é importante. A qualidade, a quantidade de sono dos pequenos afetam o desenvolvimento e, claro, tem impacto significativo na vida de nós pais. O que fazer, né? O que a gente pode fazer então para garantir um sono de qualidade para os bebês? Quem vai nos responder essa e outras questões é a consultora internacional em aleitamento materno e especialista em sono infantil, Paula Vereza. Paula, seja muito bem-vinda. Com certeza, o sono do bebê é um assunto que tem tirado o sono de muitos pais, né? É um desafio, né? É um desafio para o bebê e é um desafio para os pais também. E assim, eu fico imaginando, né, eu tive um pequenininho, um recém-nascido, há pouco tempo em casa, e eu fico imaginando a dificuldade que, assim como eu passei, muitos outros pais têm pais de primeira viagem, né? A gente estava conversando antes, porque você não sabe como que vai lidar com aquele serzinho, a quantidade de sono que ele precisa ter, é tudo muito novo, né, Paula? É tudo muito novo e eu acho que o que mais confunde as famílias é que tem muita informação e aí você não sabe se seu bebê ele é normal, né, ou não, se está dentro do padrão ou não. Isso é muito complicado. Então vamos já começar esclarecendo para o pessoal de casa quais são os cuidados, né, que os pais precisam ter em relação ao sono do recém-nascido. Do recém-nascido, a gente tem que pensar assim, que o bebezinho, ele acabou de nascer. E muitas pessoas ficam assim, ai, mas não pode colocar no colo. Pode e deve. O bebê, ele passou 9 meses dentro da sua barriga, dentro da água. De repente ele nasce, ele tem que respirar. A única coisa que ele reconhece é você, é seu corpo. Tanto é que a gente fala muito da esterogestação, que era para o bebê ficar mais tempo dentro da nossa barriga. Então o bebê ainda fica ali nessa transição mais ou menos 3 meses. E aí a gente pensar, respeitar o bebê, entender aquilo que ele quer, né? E dar colo, dar amor, dar carinho, aconchego para o bebê, porque ele te reconhece ali, então ele fica mais tranquilo. Então isso é que o bebê, o recém-nascido, ele precisa. Ele ainda está numa fase de adaptação, né, ao mundo exterior, né? Igual você falou, ele ficou um tempo assim, ele foi gerado dentro de uma cápsulazinha ali e está conhecendo o mundo agora, né? Exatamente. E até o cheiro da nossa pele, né? Tudo faz com que esse bebê se conecte à vida que ele tinha dentro do útero. Seria isso? É a conexão que ele precisa ali, dele saber o que está acontecendo e ele vai aprendendo isso aos poucos. Com muito colo, com muito carinho, né? É lógico, que a gente precisa de pensar no meio termo para tudo. O bebê, ele tá tranquilo, tá lá no berço, deixa ele quietinho ali no berço, mas o bebê, ele tá precisando de colo, ele tá precisando de você, de contato físico, dá, né? Então é saber o meio termo, nem de deixar o bebê chorando dentro do berço, que isso eu sou totalmente contra, e a maioria das mães também, né? Que não tem como você deixar o seu pequeno lá chorando, te pedindo colo, e você não dá, mas também deixar o bebê descansar ali também, naquele ambiente. E é importante, Paula, a gente, agora, né, que eu sou mãe, eu tenho reparado muito isso, a gente ter consciência que o bebê, ele não vai chorar só quando ele tem uma necessidade física, por exemplo, uma necessidade fisiológica, por exemplo, alimentação, ou então tá com uma dorzinha de barriga, às vezes ele vai chorar justamente isso, mamãe, papai, me dá colo, é isso, né? Isso, onde eu tô seguro? Né? Na volta ao trabalho acontece muito isso, você volta a trabalhar, fica muito tempo distante do bebê e aí de madrugada ele te chama muito mais para ter certeza, deixa eu ver se eu tenho minha mãe mesmo, será que ela vai voltar? Né? Será que se eu chamar ela vem? E o bebê, ele precisa dessa validação, isso deixa ele tranquilo. Em relação, né, ainda aos primeiros dias de vida de um bebê, o recém-nascido, ele dorme muito, né? Quando que isso deixa de ser normal, assim, né? Que deixa de ser o padrão? Quando que eu tenho que me preocupar que meu bebezinho está dormindo demais? Então, isso muito para recém-nascido, pensando um bebê que não mama e pode ter uma hipoglicemia, sabe? Um bebê que ele não vai para o peito, um bebê já passou lá para os seus 2, 3 dias, chegou em casa, só dorme, você tenta trocar a fralda, amamentar peladinho, tá dormindo, não quer acordar de jeito nenhum. Isso é uma coisa preocupante, que o bebê, ele pode estar em hipoglicemia, né? Hipoglicemia grave, e o bebê, ele precisa mamar.
né? Então, isso é uma coisa preocupante. Quando o Nicolas nasceu, né, eu já compartilhei essa história com você, que ele nasceu um pouquinho abaixo do peso. E aí no hospital, na própria maternidade, os profissionais nos orientaram em relação a isso, né? A cada 2 horas, a gente tinha que acordá-lo justamente por ele ter nascido abaixo do peso. Então, ele era um bebezinho que tinha tendência a ter hipoglicemia, então a gente tinha que acordá-lo para dar o TT, né? E aí os profissionais orientaram, se ele não estiver acordando, faz algumas técnicas, mexe nele, vai tirando a roupinha que ele vai se sentir incomodado e vai começar a despertar. É isso, né, Paula? É isso mesmo. Eu falo que assim, o bebê, a única obrigação que ele tem é alimentar, e é muito importante. Então, um bebê que nasce antes da hora, um bebê filho de mãe diabética também tem a tendência de ter hipoglicemia. Então, assim, entrar no mundo da maternidade, você precisa de ter um apoio para poder te falar assim, aqui, isso daqui não tá normal, não, bora acordar esse bebê. Então, assim, é incomodar mesmo, é tirar a roupa, é trocar a fralda, porque ele precisa amamentar. E à medida que o bebê vai crescendo, Paula, a gente vai passando por algumas fases do sono. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre os tais saltos de desenvolvimento. Tem relação com o sono? Não tem? Explica pra gente. Amo isso. Isso daí, teve evidência científica com chimpanzé. Ou seja, nós somos humanos, não tem evidência científica com seres humanos. Sabe? Pelo contrário, tem evidência que não funciona. Não existe essa questão de salto de desenvolvimento para humano. Isso é mito. Isso daí é uma inverdade, mentira. Né? Mas a gente sabe que o nosso bebê, ele vai crescendo, vai adquirindo algumas habilidades e aí ele tem algumas dificuldades de adormecer. Isso acontece muito, mais ou menos, lá para o 3º mês, quando o bebê ele vai saindo da esterogestação e vai entrando numa outra fase, que ele está enxergando melhor, ele muda a forma como que dorme, né? Às vezes o que você já fazia para ele dormir já não funciona mais. Então, assim, são coisas que acontecem com o bebê, que a gente tem essa questão, tá no salto, meu Deus, tá no salto. Não, aqui não existe salto para humano, só para chimpanzé. Mas a gente tem que entender que o bebê ele passa por algumas mudanças no sono e isso é muito intenso nesse primeiro ano de vida. Até porque ele está em processo de adaptação, né? Total. O tempo inteiro, né? Você imagina um bebê, o recém-nascido, ele nasce sem saber falar, sem andar, sem fazer nada. Com 1 ano, a pessoinha já está andando, tá falando, né? Já tem as vontades dela. Então, imagina, esse desenvolvimento acontece muito rápido nesse primeiro ano. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho também em relação às sonecas, né? Por exemplo, o Nicolas, ele tem a sonequinha de manhã, tem a sonequinha depois do almoço e consegue dormir bem à noite. Quando que as sonecas começam a interferir no sono à noite? Elas realmente vão interferir? Sim, existem várias visões sobre isso que você está me falando, né? Mas, por exemplo, o bebê, ele no começo ele dorme muito, mas ele acorda para amamentar. Depois o bebê, isso com o desenvolvimento no total. Aí depois ele começa a amamentar e não precisa mais de dormir logo em seguida, ele fica um pouquinho acordado. Então o bebê ele vai passando mais tempo acordado e vai diminuindo a quantidade de sonecas. O seu filho ele deve estar com mais ou menos 1 ano e meio por aí, que ele ainda está na transição da sonequinha de 2 sonecas para 1. E isso daqui a pouco vai acontecer. Você vai ver que vai ter dia que ele vai querer 2 e vai ter dia que ele vai querer 1. E essa transição, ela é complexa, né? Como que eu vou fazer? Às vezes à noite você coloca ele para dormir um pouquinho mais cedo, porque às vezes ele fez só 1. E aí se ele não dorme durante o dia, ele não vai dormir bem à noite, o sono dele vai estar agitado. Então tem mãe que coloca o bebê para dormir o dia inteiro, achando que se o bebê não dormir o dia inteiro, ele não vai dormir à noite, mas é tudo com moderação, porque se o bebê ele dormir o dia inteirinho, ele não vai dormir à noite, né? Claro. Assim, Paula, a gente tem muito assunto para falar sobre sono do bebê, né? Porque é um assunto muito complexo e que gera muitas dúvidas. Tem várias outras dúvidas. Já vou aproveitar para te convidar para voltar numa próxima oportunidade para a gente falar mais sobre isso, né? Para a gente fechar, assim, brevemente, qual que é a importância do sono no desenvolvimento da criança? Total. A gente e o bebê só desenvolve se a gente dormir. O recém-nascido, ele precisa dormir, é importante para a maturação cerebral, para adquirir os conhecimentos que ele tem, para ele poder fortificar os conhecimentos que ele teve durante o dia.
Um bebê que não dorme não desenvolve nem a mente, nem o corpo. Então, assim, meu bebê não dorme. Ele precisa dormir. Tem que ver o que está acontecendo. Às vezes é alguma falta de ajuste ali durante a rotina do bebê. O bebê precisa ter rotina. Se ele não tem horário para dormir, para começar o dia, não tem os rituais, isso tudo vai impactar negativamente no desenvolvimento do bebê, porque o sono é extremamente importante, tanto para o bebê quanto para a gente. Perfeito, perfeito. Paula, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui. E volte mais vezes, que a gente tem muito assunto para falar. É só chamar. Né? Ó, você viu, né? O sono de qualidade dos bebês e das crianças também é fundamental, como a Paula falou, para o crescimento saudável dessa criança, desse pequeno. Pois impacta diretamente no seu desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. Por isso é tão importante a gente estar atento, né, a todos os sinais e evoluções dos pequenos nas fases iniciais e criar rotina, como a Paula destacou aqui. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, conversa com um profissional que acompanha o seu filho. Com certeza ele vai te orientar da melhor maneira possível. Um beijo grande, até o nosso próximo encontro.